Sentindo na obrigação de ter que fazer alguma coisa. O Wallace chegou no ambiente, Shaya falou que queria socar umas 10 pessoas. E isso das 10 pessoas rendeu muito. Porque nessas 10 pessoas o cara fala assim, não, mas ele só é amigo de homem, então ele quer bater em mulher, porra. É isso, ele quer bater em quem? Em quem que ele vai bater? O Wallace perguntou se ele bateria em mulheres, o Shaya ficou revoltado, porque tem uma... Enfim, os ninjas precisaram entrar para separar a briga. Aí na dinâmica... Quer falar rapidamente sobre isso aí? Acho que vale. A senhora estava ao vivo assistindo isso na madrugada de sexta para sábado. Eu fui dormir antes, acordei revoltado que eu perdi isso, tive que ver tudo no Dantinhas. Aliás, um beijo, Dantinhas. E, por favor, conta para nós. Foi uma situação muito lamentável, assim. A edição mostrou, mas eu acho que não conseguiu colocar tudo que a gente estava sentindo quando estava vendo ao vivo. O Shaya, ele estava muito transtornado, né? Antes desse momento na dispensa, ele andava de um lado para o outro, ele estava numa postura mais agressiva, ele tinha socado lá uma frasqueira, depois ele foi e socou a parede, a Tamira estava com medo, ela até chegou a dizer na dinâmica, parecia que ele tinha quebrado a mão, machucado a mão, da maneira que ele socou, né? E aí, quando ele está na dispensa, acho que tentando se acalmar, desabafar, ele fala isso das 10 pessoas para Michelle, o Wallace escuta, e aí vira essa grande confusão dele dizendo quem seriam essas 10 pessoas, né? O Shaya, acho que é importante contextualizar, que também isso deve ter feito o Wallace ir para cima, é que ele fala isso de bater nas pessoas muitas vezes ao longo do dia. Exato. Várias vezes, assim, do nada, absolutamente do nada, ele fala que queria quebrar a cara do Dudu, que queria bater em alguém. Então, acho que o Wallace já ouvindo isso... A figura de linguagem dele é sempre ligada à violência, de alguma maneira, né? Isso. É tipo, até que ponto, daí todo mundo tá lá dentro, confinado com o cara, até que ponto isso é figura de linguagem? Até que ponto o cara é uma panela de pressão para explodir, né? E como ele estava andando para lá e para cá, acho que o Wallace pensou, a chance dele fazer isso é real. Chegou a hora. Né? Chegou a hora. Então, acho que é difícil você apontar quem estava certo, quem estava errado diante daquela situação. Acho que o Wallace, de alguma forma, foi corajoso, porque você escuta alguém falar de bater em alguém, você não tem que aceitar isso, mas também a maneira como ele se posicionou ali só piorou a história, porque se um já estava perturbado, o outro vem daquele jeito, fica difícil conter. E o Wallace, que não é fácil também, né? Exatamente. É outro mala. Mas daí, o Wallace ontem pediu desculpas, disse que se sentiu intimidado por Shaya, e o Shaya afirmou que tinha misturado bebida com remédio. A Tamiris expôs Martina e Nizam, isso foi interessante, eu gostei disso. Que a Tamiris, ela chamou o garotão lá, o Shaya, e falou, é uma situação que você precisa saber. Ali na mesa, porque o que aconteceu? Recolheram o Shaya, recolheram o elemento na madrugada, deram aquele sossega-leão que já deram pro Neidrasto, já deram para um monte de gente, entendeu? Aí ficou lá no departamento médico, ver se melhorava e tal. Aí voltou, acho que ele voltou de madrugada ainda, né? E a galera achava na casa que ele ia sair do programa. Acharam que era o adeus. Então, o pessoal se sentiu um pouco mais na liberdade de especular algumas coisas, com menos papas na língua. Por exemplo, o Nizam, que não está sendo um cara muito corajoso na fazenda, ele pensou, não, esse cara não vai voltar mais, então eu vou falar aqui algumas coisas. E daí ele falou, segundo a Tamiris, vou falar o que a Tamiris falou. Tem uma situação que você precisa saber. Ali na mesa, algumas pessoas pensaram que você não voltaria mais de lá de dentro. Essa informação quem trouxe foi o Nizam, sobre quantos dias uma pessoa poderia vir a ter um transtorno. Aí o Nizam respondeu falando que era uma informação de psicanálise. E a Tamiris continua dizendo que a Martina falou que foi um livramento não beijar o Shaya. Isso acho que foi depois até do negócio do Dudu que a gente vai falar agora. Porque o transtorno que eles estão falando aqui seria de uma abstinência. Né? O que eles especulam lá dentro é que seria uma abstinência, não sei se eles falam que é de remédio, de droga, de não sei o quê, mas toda a especulação está em torno disso. O Nizam falou a boca pequena, a Tamiris expôs. Mas todos com muito cuidado na palavra, né? Tudo aqui assim, pá, e o Shaya é incomodado com isso, obviamente. Mas daí o Dudu falou com todas as letras. Da maneira mais, na minha opinião, mais pérfida, cruel e sacana que alguém pode falar de um assunto desse. Porque ele joga uma luz a respeito de um assunto de uma maneira irresponsável,
típica do jornalismo que ele costuma fazer, inclusive. Vocês me perdoem, mas a gente precisa falar. É uma figura divertida, o Dudu é extravagante, eu tenho me divertido muito com o Dudu. Mas não dá para falar que o que ele contou ontem lá foi o quê? É um assunto sério. Sim. Verdade ou mentira, tanto faz, mas é o estigma que fica. Não no Chay, mas em quem tem esse tipo de problema. Minha humilde opinião. O Dudu disse que o Chay tem um vício e está em abstinência. Ele falou o seguinte: aqui é um reality, não uma clínica para ajudar as pessoas. Falo com respeito porque uma coisa tem que ser combatida é a violência de forma geral, de pessoas que têm algum tipo de vício e acabam descontando em familiares e conhecidos. Eu consegui ver um comportamento agressivo em tudo o que foi acontecendo. Aí o Chay falou que tem exames e que não tem esse problema. O Dudu falou que o exame só pega 3 dias e não detecta e não sei o que e tal, e tal. Aí ficou esse bate-boca. Eu achei que o Dudu tem coisas que extrapolam. Eu acho de verdade que tem coisas que extrapolam. Se esse problema existe ou não existe, é uma responsabilidade do programa, da Record e da direção. Eu questiono muito o Chay por conta da presença do Chay nesse programa, por conta da maneira como tem sido tratado lá dentro e aqui fora o relacionamento anterior dele. Eu acho que é um desrespeito muito grande com a ex-esposa ou ex-namorada dele, a maneira como tem sido tratado, porque eu acho que não é uma coisa para protegê-la, é uma coisa para atacá-la. Uhum. Então acho que fica um negócio muito, assim, acho uma pena que chamaram o Chay com essa história toda, com essa boataria toda, acho uma pena. E isso aqui que o Dudu falou também acho absurdo. Eu acho que a palavra para isso que o Dudu fez é irresponsável. Acho que é essa a palavra, né? Você, até entra nessa questão de você diagnosticar alguém, você não é formado para isso. E assim, é algo que está nas mãos do programa. Então até o Chay se defende bem nesse momento quando ele fala: o programa, você está indo contra o programa, foi a Record que me colocou aqui. Então acho que isso não tem que ser discutido, né? Mas sobre o comportamento do Chay, a agressividade, ele está certo em expor, porque até antes desse momento na festa, teve um trecho que até foi para a edição, do Chay do nada também cismando com o Dudu, chamando o Dudu de frouxo, e de uma maneira agressiva que se o Dudu tivesse rebatido da maneira como ele estava falando, acho que o negócio ia esquentar ali também. Exatamente. Porque o Dudu continuou do jeito que ele estava sentadinho, ele continuou e só falando: que isso, Chay? Por que você está agindo assim? Por que você está sendo tão agressivo? Então, acho que o Dudu erra na maneira como ele expõe, nas palavras que ele usa, mas acerta quando fala sobre a situação do comportamento do Chay, que eles estão ali convivendo e é uma coisa que realmente tem assustado as pessoas. Eles se sentem acuados. Expostos e acuados e de um jeito muito negativo. Assim, eu acho que eu não sei até que ponto foi coerente deixar o Chay voltar. Uhum. No estado que estava na sexta-feira e até no ritmo que está acontecendo as coisas ainda, né? O que vai acontecer? Vamos deixar aí até onde também? Eu acho que a preocupação da edição foi muito da história que estava sendo contada, porque tudo isso ficou meio abafado para o público. É quem assiste ali no Record Plus que sabe dessas frases, desse comportamento diário do Chay. Mas quem viu só o momento da treta, viu o Alas muito nervoso e aí fica: quem foi mais agressivo? Vira esse debate. Quem errou mais? O Chay não falou de mulher, foi a interpretação do Wallace. E se esquece todo o contexto, né? Então, acho que para a Record tomar uma decisão a partir daquilo, ficou difícil. Aí a gente volta a falar: talvez o erro não tenha sido nesse momento, e sim na escalação, né? Exatamente. Aí, Bárbara Sarini, nós vamos continuar agora falando de Fazenda e de Vale Tudo no YouTube. Você que está no canal UOL, um beijo para você. Corre lá no YouTube para assistir a gente, tá bom? É conteúdo extra, né? É extremamente conteúdo. Beijo, até amanhã. Bárbara, amanhã a gente vai falar da final da Fazenda, né? Tem a morte da Odete. Estrela Guia. O final da Estrela da Casa. Não, Estrela da Casa. A estreia do The Voice. Muita coisa. Amanhã mesmo a gente vai precisar de umas 3 horas no canal UOL. Já liga pro pessoal lá. Bárbara, é o seguinte. Vamos ler superchat? Vamos. Desculpa, pessoal. A Letícia Parron tá rindo da minha cara. É uma tristeza. Thalita, bom dia, Chico e Bárbara. Mas, na minha opinião, quem vai matar a Odete é o personagem secundário. Chuto Eugênio ou Freitas. Qual o palpite de vocês? Vamos falar já. Eu tenho uma opinião. O que mais?
Cintia Helena, a corrida de Maria de Fátima lembrou muito a turma do Scooby-Doo fugindo do fantasma. Foi muito engraçado. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Que mais? Hugo Gomes, Tamiris é muito boa. Prometeu e expôs o Nizam e a incoerência da Martina sobre sexta-feira. Eu adorei. Eu tô gostando muito da Tamiris. E quando ela falou que ia expor, eu nem achei que ia ser tão bom assim. Porque, pra mim, nessa história, a Martina tem até razão. Porque quando ela falou do livramento, não foi só pelo que rolou na treta. Foi também porque o Chaya tinha dito no quarto que não ia ficar com ela de jeito nenhum. Mas não falou isso pra ela. Então, quando ela soube, ela falou, pô, livramento não ficar com esse cara. Exato. Mas a maneira que a Tamiris expôs foi muito boa. Espetacular, espetacular. Nem a Martina se defendeu disso, né? Exato. Que mais?